Interessante que nessa sequência do estudo de Mateus, agora no capítulo 21, após nós estudarmos o capítulo 20 na aula passada, mesmo Jesus percebendo o coração com o mal, dentro dos seres humanos, ele não hesitou em levar as boas novas em seu ministério. Nós vemos aqui um momento emblemático que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Mateus 21, do versículo 1 ao 11, diz que quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, que futuramente seria também emblemático, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide às aldeias que aí está diante de vós, e logo acharei presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles a sua veste, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E a multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana na maior das alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntaram: quem é este? E a multidão clamava: este é o profeta, Jesus de Nazaré, da Galileia. Interessante que ele vem num jumentinho, um jumento, mostrando ali a humildade, porque os judeus esperavam, como Davi, uma pessoa com espada, que veio para tomar dos romanos, o poder. Mas não, ele veio para mostrar, para trazer boas novas. E não para brigar por terras ou posses ou poder, entre seres humanos, mas para trazer, as boas novas. E de uma forma sutil e humilde, ensinando, a nós. E sabendo que essa entrada dele já culminaria, futuramente, para o que ele já predizia sobre a sua morte e ressurreição. Que esses mesmos que estavam usando, e faziam entrar de uma forma triunfal, mesmo que em um jumento, futuramente, seriam rude com ele, ao ser perguntado por Pilato: quem quer que eu soltes, Pilato faz isso até por um dos motivos, por ver essa entrada triunfal dele e saber que o povo tinha essa ideia dele, de um profeta. Então ele não podia simplesmente condená-lo. Por outras coisas que já falamos mais e vamos comentar na hora apropriada, mas porque Pilatos era colocado, pelos romanos ali para governar os judeus, e era uma árdua tarefa governar, os judeus. Inclusive eles colocavam os próprios judeus para cobrar impostos. É um dos motivos de Barrabás e os 2 ladrões que seriam crucificados, os 3. Jesus tomou o lugar de Barrabás, justamente porque Barrabás ele pregava a dissociação dos romanos dos judeus, a liberdade, a libertação, dos romanos. E por isso ele foi preso, porque aconteceu um homicídio numa revolução que Barrabás programou. Inclusive eles falam, ladrão, tanto Barrabás como os 2 lá de Jesus, mas na verdade no grego, a palavra lá não é
cripto ladrão, Lestai, né, que é um revolucionário. Então é muito interessante essa passagem, essa ideia também. E aqui nós temos a purificação do templo, tendo Jesus entrado no templo, diz aqui em Mateus 21, de 12 a 3, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformai em covil de salteadores. Não é interessante, né? Que mais ou menos o que a gente vê hoje acontecer, quando seria para levar as boas novas para aquele que está cansado, que está oprimido, levar um fardo leve, levar as boas novas para que ele se dê bem, para que ele venha, né, saber das boas novas, que a vida dele seja um pouco melhor. Mas infelizmente eles comercializam, né? E a única momento aqui que você vê ele irado é um momento onde ele vê eles fazendo isso. Jesus efetua também curas no templo, né? Em Mateus 21, de 14 a 17, diz que vieram a ele no templo cegos, coxos, ele o curou, né? Aliviando a dor ali, mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, né? Os sacerdotes que cuidavam do sagrado, e os escribas, né? Que não só escreviam, mas ensinavam as leis. E o que eles disseram que Jesus fazia? Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, maravilhas que Jesus fazia, e os meninos chamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então, o perigo de ser apenas religiosos, né, é esse, que perdemos a sensibilidade e agimos apenas por impulsos ou para justificar, fazendo coisas por ritos e não por amor, com o objetivo de levar o bem, as boas novas, né, que traz um pouco de refrigério para as almas. Jesus agora faz uma parábola, né, em relação à figueira sem fruto. Na verdade, ele toma uma atitude, né, em relação à figueira sem fruto, que é muito pertinente também. Figueira sem fruto, em Mateus 21, de 18 a 22, diz que cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ele teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, não encontrou fruto, disse-lhe: nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, respondeu: em verdade vos digo, se tiver fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disser a este monte, né, erga-te e lança ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, receberá. Interessante essa passagem aqui da figueira, porque ele não amaldiçoou a figueira simplesmente por ela não ter fruto. Ele amaldiçoou por ela parecer ter fruto, mas não ter. Interessante, né? Que às vezes quantas pessoas, né, parecem dar frutos, mas não dão. Ou dão frutos que logo ali vai se perder. Então, quando você fala do amor de Cristo e as pessoas aproximam de Cristo pelo amor dele, dificilmente elas se perderão. Mas quando as pessoas vão pelo que hipoteticamente, né, podem possuir ou conseguir ou conquistar, isso elas vão decepcionar e provavelmente vão o deixar. Então é muito interessante.
Agora nós vemos a autoridade de Jesus, né, e o batismo de João, que é relatado aqui em Mateus 21, de 23 a 27, que diz que tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se deles os principais sacerdotes e os anciões do povo. Além dos sacerdotes, né, tinha também os escribas que escreviam e interpretavam as leis. Tinha os saduceus, que era mais na área política, e tinha os anciões, né, do povo, que eram pessoas também que faziam o papel, né, de tentarem fazer julgamentos, né, eram chamados em algumas ocasiões propensas a tomarem decisões. E perguntando, com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si e discorriam entre si. Eles pensaram, né? Se dissermos que foi do céu, ele nos dirá, então por que não creram neles? E se dissermos que é dos homens, nós temeríamos ao povo, porque o povo considerava João como profeta, e naquela situação eles ficaram numa saia justa, né? Então eles então responderam a Jesus, não sabemos. E ele, sabiamente, né, por sua vez, disse, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Às vezes, as pessoas, quando você atinge um estado, que seja no âmbito político, religioso, espiritual, material, você tem que saber que as pessoas vão te colocar contra a parede. Você tem que ter inteligência emocional e sabedoria que vem do alto conhecimento para se portar. E às vezes, nem sempre, por mais inteligente que a resposta ou convincente seja, ela é sábio dizê-la. Porque às vezes as pessoas elas não perguntam por querer a resposta, simplesmente para te colocar em uma situação com aquelas pessoas que às vezes não têm o discernimento apropriado. Então você tem que tomar muito cuidado. E só Cristo, né, só Deus te dá sabedoria nesses momentos, como deu para seu filho. Nós temos aqui a parábola agora de 2 filhos, né, em Mateus 21, de 28 a 32, que diz que que vós parece. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, acabou que foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaram nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. O problema, o detalhe é que quando nós nos colocamos numa situação de melhores ou preparados ou qualificados, ou porque o pecado do outro parece-nos pior do que o nosso, nós não, às vezes, alcançamos a graça de Cristo. E às vezes, quanto mais miserável, quanto mais nos sentimos os piores possível, como aqui as meretrizes e os publicanos, mas nós percebemos a necessidade de Cristo. E ao estudar, ao buscar, isso não faz de nós melhores, faz apenas de nós mais responsáveis por levar as boas novas de Cristo e por nos tornar
pessoas, né, a praticar o amor de Cristo principalmente, porque as boas novas que faz com que nos leva, né, as outras pessoas também a deem bem, a tornar o fardo um pouco mais leve. Né? E a parábola dos lavradores maus agora, a parábola dos lavradores maus é descrita em Mateus 21, de 33 a 46, que diz: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de sebe, construindo nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou, né, a uns lavradores, depois se assentou do país. Então ele preparou tudo, construiu o lagar, edificou a torre e arrendou a lavradores. Depois se ausentou. Ao tempo da colheita, enviou seu servo aos lavradores para receber, naturalmente, os frutos que lhe tocavam, né, a sua parte. E os lavradores agarraram o servo, espancaram e mataram a outro, e as outros apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram da mesma sorte. E por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disse entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-no e apedrejemo-no e apoderemos, né, da sua herança. E agarrando-os, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará parecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetem frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscavam prendê-lo, temeram as multidões, porque os consideravam um profeta. Então, o que nós temos que atentar é que às vezes nós ouvimos da sabedoria, palavras sábias, e se não tivermos sensibilidade, se não tivermos humildade, às vezes nós vamos contra quem a diz, ao invés de nos admoestarmos, né? De percebermos o quanto somos maus, o quanto precisamos, né, de Cristo, o quanto temos que melhorar, o quanto temos que aprender. Não, às vezes nós vamos pelo lado de ignorarmos e irarmos, às vezes contra a verdade, como fizeram aqui. E ao longo da história, antes de Jesus, você vê que sempre que um profeta, uma pessoa que não temia apenas a Deus, mas que tinha intimidade com Deus, que isso aí é raro, né? Às vezes tem que abdicar de tudo que é material para não que possuir algo, tem algum problema nisso, mas que isso, como eram os reis com as mulheres, ou seja, qualquer coisa que toma o lugar de Deus na sua vida, é perigoso, né, você cometer esse equívoco. E os profetas iam admoestar e eles queriam matá-los. Quer dizer, ao invés de ver o seu erro, de voltar para Deus, não, eles acabavam querendo continuar ali diante daquelas formas de pensar, né, daquele jeito ali de não ter olhos para as viúvas, para os órfãos, não ter amor pelo próximo, não ter apego, né, a essas coisas a ponto de querer sobrepujar sobre o outro, e às vezes eles se indignavam a ponto de querer matar os profetas, como fizeram com Jesus. Então que nós peçamos, né, a Deus para sempre nos dar essa iluminação
e a humildade, né, de coração, para estar sempre buscando o alvo. E o alvo é Cristo.